Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, arte, ciências e muito mais. Confira o que nós preparamos para você. Um queijo com um sabor bem diferente chamou a atenção dos estudantes do Colégio Júlia Vanderlei durante uma aula de campo. Vamos saber o que tinha nesse queijo. Ex-aluno do Colégio Estadual Emiliano Perneta relembra com carinho os bons momentos vividos ao lado de colegas e professores dentro da sala de aula. Histórias que marcaram e ajudaram a construir quem ele é hoje. Ensino técnico tem ajudado muitos estudantes a descobrirem qual caminho profissional seguir. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. As estudantes do Colégio Estadual Professora Júlia Vanderlei viveram uma experiência gastronômica bem diferente. Elas acompanharam de perto todo o processo de produção de um queijo com sabor de lavanda. Isso mesmo, queijo com sabor de lavanda. E aí, você teria coragem de experimentar? Os campos floridos do lavandário Redorp são de encher os olhos com tanta beleza. E como o Lucas nos explicou, esse cenário começa com mudinhas de lavanda tão pequenas que quando você olha nem imagina que elas se transformarão em uma planta linda, cheirosa e muito versátil, com muitas aplicações, principalmente os famosos óleos essenciais, tão importantes para o nosso bem-estar. E ele é produzido aqui no Redorp, e a produção vai muito além, com uma linha exclusiva de cosméticos como sabonetes, hidratantes, óleos corporais, aromatizadores e muito mais. Uma história que começa na terra, floresce em perfume e termina em beleza. Para nós que amamos a essência, o óleo da lavanda, agora chegou a hora de descobrir como que é feito esse processo de destilação. E o Lucas vai mostrar tudo pra gente. Isso aí. Agora a gente não tem muita lavanda aqui, pegamos um pouquinho só para aprender, mas já vai ser bem legal da gente ver o processo funcionando. Então a primeira parte é a gente colocar a lavanda dentro do nosso destilador. Vamos lá? Vamos colocar? A gente tem aqui dentro água e essa água está sendo esquentada. Aqui tá vendo que tem um fiozinho aqui que vai esquentando essa água, né? É tipo um fogo. E aí essa água ela vai evaporar quando a gente esquenta ela demais e esse vapor sobe e passa por toda a lavanda que a gente colocou aqui dentro. Então esse vapor vai pegar e carregar todo o óleo essencial da planta e vai passar por esse tubo aqui. Ele é comprido porque aqui entra a água aqui por um lado e sai a água aqui, ó. Tá vendo que a água está correndo? Isso vai deixar esse nosso vapor esfriar e ele vai virar água. E à medida que ele virar água, ele vai pingando, ó. Aqui a gente já tem uma quantidade que já pingou aqui, ó. E a gente consegue ver aqui a quantidade de água, que era vapor, e o óleo essencial já começa a aparecer aqui em cima. Então esse é o processo, a gente passa o calor aqui pela lavanda e ela vira líquido de novo e a gente separa a quantidade de óleo. Quanto que vai de lavanda? Então o óleo essencial, para a gente fazer 10 ml, aqui a gente tem que colocar aproximadamente 7 quilos, que cabe aqui cabe de 7 a 10 quilos de lavanda e esse processo demora 2 horas. A quantidade que a gente vai ter de óleo é bem pequenininha, é aproximadamente as 10 ml, então leva cerca de 2 horas com 7 quilos e aí vai ter uma quantidade de hidrolato, que é essa água com lavanda que está ali dentro. Ela não vai ter o óleo essencial porque o óleo a gente já separou. Então essa água também pode ser usada para várias coisas, mas de óleo essencial dá aproximadamente 10 ml isso daí. Agora, Lucas, quais são as funções desse óleo de lavanda? Então esse óleo que a gente extraiu aqui, ele é bem concentrado, como vocês puderam ver, ao tanto de lavanda para um pouquinho de óleo essencial. Então ele carrega a essência da planta em si. E ele pode ser usado tanto para fins terapêuticos, muitas pessoas usam para isso daí, para acalmar, para aliviar o estresse, para depressão, para ajudar na insônia. Então ele tem vários benefícios, mas você também pode usar para perfumaria, as pessoas utilizam geralmente para perfumaria também. Existem outras variedades de lavanda que são mais apropriadas para perfumaria, porque elas produzem mais óleo essencial, rende mais e é mais barato de cultivar. E você também pode usar para culinária também. Tem gente que gosta de utilizar óleo essencial ou a planta in natura também.
E depois de aprendermos como são produzidos os óleos essenciais, chegou a hora de visitarmos a loja do Redor, onde você encontra produtos de beleza que realçam o que você tem de mais natural. E é um dos cantinhos mais queridos do vilarejo. Quem entra sente os aromas, experimenta e pode conhecer os produtos mais de perto. Lucas, vocês também produzem os cosméticos aqui. Agora mostra um pouquinho pra gente. O que mais sai aqui? Então, a gente tem várias linhas de produtos aqui. A gente deixa aqui as amostrinhas para o pessoal sentir. A gente tem várias combinações que dá para fazer com a lavanda para conseguir tentar agradar o maior número possível ali dos olfatos do pessoal. Então, por exemplo, aqui a gente tem lavanda e limão siciliano, que é uma coisa mais para alguém que gosta de uma coisa mais cítrica, assim. E a gente tem vários produtos. Por exemplo, esse aqui é uma água para lençóis, para conseguir dormir ali bem gostoso. A gente Maravilhoso. tem body splash, tem sabonete líquido. Então são vários produtos que a gente tem com várias combinações que a gente tem aqui. Que vai desde o limão até baunilha, que é mais doce, alecrim, pitanga. Então são várias combinações. Agora, o que o pessoal vem aqui e procura e você vê que sai mais, que eles gostam mais? Olha, a gente tem 2 campeões de venda, que são a água para lençóis e o sabonete líquido de lavanda pura. Esse daí é campeão de vendas que o pessoal sente ali no banheiro, que eles lavam a mão e eles querem comprar do que tem lá. Então, esses daí são 2 que vendem bastante aqui para nós. Realmente é muito bom. Agora, e para a pele, assim, para o corpo? A gente tem sal esfoliante, esse daí é bem bacana, ele ajuda a renovar a pele. Temos o creme hidratante também, que é bem bacana, body splash, que também você pode usar para perfumar ali. O sabonete líquido que a gente tem também, ele é bem hidratante, ele tem uma formulação bem especial. Temos o sabonete sólido também. Então, são produtos que vão desde do corpo até para usar em casa, no carro, para quem quer um cheirinho de carro. São várias coisas. Bom ar também para casa. Isso, a gente tem o home spray. E a gente tem mais uma delícia para mostrar para você. Aqui em Carambeí, o Redorp conseguiu unir algumas tradições holandesas deliciosas. A produção leiteira, os queijos e a lavanda. Antes de provar o resultado dessa mistura, o pessoal do Colégio Estadual Júlia Vanderlei foi conhecer as vaquinhas e todo o processo tecnológico e muito cuidadoso da produção de leite no vilarejo. Lucas, e para se ter um queijo bom, maravilhoso, que nem tem aqui no Herdorf, tem todo um cuidado com as vaquinhas aí na produção leiteira. Conta pra gente como é que funciona aqui na fábrica de leite de vocês. Então, uma das principais coisas que a gente precisa ter é boas práticas aqui. Então, exige muita atenção, todo cuidado. As vacas, elas têm uma dieta balanceada. Então, elas são tratadas basicamente como rainhas aqui, para a gente conseguir um leite de qualidade, né? Sim, tem até massageador, as vaquinhas. Sim, elas têm um massageador automático, que elas decidem a hora que elas querem ir para lá. Elas escolhem o horário que elas querem que o leite seja tirado delas. É tudo um robô que faz esse processo, então ele consegue trazer esse conforto para elas e elas vão a hora que elas quiserem. A hora que elas sentirem, elas estão indo ali no robô. E a quantidade de leite? Depende da vaca? Como é que é? Então, essa vaca que está aqui agora no momento, o robô mesmo já diz a média que ela tem de leite, e a média dessa daqui é 14 quilos de leite que ela vai produzir ali por ordenha. Por ordenha. Então nós podemos ver ali. Sim, dá para ver ali, o robô ele já sabe exatamente qual que é aquela vaca, quanto que ela comeu, qual que é a quantidade de leite que ela consumiu da última vez, quanto que ela anda. Então o robô já vai dizer tudo isso daí. E se ela estiver doente, alguma coisa, o robô já vai dizer também. Ó, ela tá andando menos, ela tá comendo menos. Então ele já vai conseguir dizer pra gente se ela tá com algum problema ali ou não e a gente já consegue tratar ela rapidinho. Com um leite produzido com tanto carinho, o resultado só podia ser um queijo delicioso. Por isso, nós fomos até a queijaria do vilarejo holandês para degustar os diferentes tipos de queijos produzidos pelo Paulo, o mestre queijeiro do Redorp. Paulo, e chegou a hora tão esperada de experimentar os queijos aqui. Como é que funciona, Paulo, essas delícias todas? Então podem pegar o palitinho e aqui a gente tem todas as variedades que a gente produz aqui. Só não tem o queijo Quark aqui, mas as variedades de queijo de corte, né, que a gente tem. O Quark é o queijo fresco, né, de massa. Então aqui são os queijos de corte. A gente tem o Gouda tradicional, o com lavanda, com ervas finas, o picante e o alpino, que é uma criação minha. Oba! Então pode ficar à vontade, pode experimentar. Vamos lá, então. Qual que é da lavanda? O de lavanda é esse daqui. Ó, você já vai no da lavanda de cara, né? Porque é tradicional aqui. Vou pegando a lavanda. Maravilhoso, hein, Paulo? Ele é bem diferente, né? E que toque que a lavanda dá. A gente coloca bem suave, né? Não pode pôr muito, porque o pessoal
associa produto de lavanda com cosmético, com produto de limpeza. Então já falam assim, vou comer o queijo, vai ter gosto de sabonete, mas você viu que não tem. Não, é A maravilhoso. gente usa a flor desidratada, então ela fica com um gostinho meio de erva, meio de chá, assim, bem sutil no fundo e fica um sabor bem harmônico, né? Não fica nada se sobressaindo, não tem esse sabor de sabonete, nem nada que o pessoal acha que vai ter, né? Tá no ponto, é uma delícia, combinou assim. E agora estou curiosa para o alpino. O alpino. Esse daqui é o queijo que eu inventei ele meio sem querer. Eu cometi alguns erros quando eu estava fazendo, anotei esses erros e decidi deixar o queijo lá. E depois eu fui ver, ele tinha ficado muito bom. E aí surgiu um queijo novo. Sério, Paulo? Surgiu de um erro. Você fez um queijo que surgiu, você anotou os erros. Olha que interessante, gente. Quando a gente está fazendo o queijo, a gente anota tudo que a gente faz, porque é ali que a gente controla. Daí eu soube como fazer de novo e continuei fazendo. Um erro que deu certo e vamos experimentar aqui agora, porque eu estou curiosa, gente. Não existe isso daqui, é único. Esse é único. Esse aqui é uma invenção do Paulo, gente. Alpino, queijo alpino. Queijo alpino. Eu chamo ele de alpino porque lembra os queijos dos Alpes, assim. Ele tem um fundo levemente adocicado, amendoado, bem cremoso, amanteigado. Maravilhoso mesmo. Ele é bem Que bom que você errou, hein, Paulo? Que bom, esse foi um erro que deu certo. Isso aí, continua errando assim. Continua errando que a gente agradece. Muito bom, maravilhoso. Vou pegar mais um que eu não resisti. Gulosa aqui, gente, vamos lá. Muito bom. Querem experimentar esse também? Maravilhoso. Esse derrete na boca, ele é bem amanteigado. Derrete. Ele derrete na boca, tem um gostinho diferenciado também. E não é igual aos outros. Se destaca. E se degustar o queijo puro já é delicioso, imagina acompanhado de uma geleia artesanal que é produzida aqui. E é claro que tem geleia com lavanda também. Gente, vamos ver aqui. É bem gostoso daí... essa caldinha. Já é bom, maravilhoso. Já é maravilhoso. Com a caldinha fica melhor ainda. E para terminar, só vou colocar o damasco com lavanda e laranja, né? Isso. Aqui. Olha aqui, ó, gente. Só um pouquinho. Com cuidado, que o Paulo é mais... Eu não sou tão jeitosa assim, Paulo. Aí, ó. Essa é muito boa. Maravilhosa aqui também. Enfim, com a geleia, sem geleia, teu queijo é maravilhoso. Ai, que bom, muito obrigado. Parabéns. Que bom que gostou. Parabéns. Não, amei, não gostei, amei, vou comprar. Que Vou bom. comprar, tá vendo? Muito obrigado. E o melhor de tudo é que os queijos e geleias produzidos aqui no Redorp ficam à venda para os visitantes, assim como muitos outros produtos à base de lavanda. Não é à toa que o vilarejo holandês de Carambi é um paraíso de cores, aromas, belezas e sabores incríveis. Eu adorei! E o que será que a professora e as estudantes do Colégio Estadual Júlia Vanderlei acharam da visita? Professora Francine, conta pra gente qual a importância de uma atividade como essa que nós fizemos aqui no Redorp para a aprendizagem dos alunos. Olha, uma das metodologias, né, de ensino, um dos recursos didáticos que a gente muito utiliza para ensinar a biologia é a saída de campo. E com a saída de campo eles conseguem conectar a prática com a teoria. E isso daí eles conseguem ver o conteúdo inserir num contexto. Então eles puderam interagir com a biologia, a geografia, a química, então envolveu aí as áreas multidisciplinares, né? Então eles puderam fazer experimentos, né? E isso faz com que aprender ali com a lavanda no seu habitat, no seu ecossistema, então eles conectam aí esse conteúdo, a parte teórica com a parte prática. Laís, como é que foi a aula de campo aqui no Redorp? Foi maravilhoso. É um lugar muito bonito, né? Tem muita flor, tem muito lugar instagramável que fala, né? Que dá para tirar bastante foto. Tem comidas diferentes, né? Com a lavanda, que é a principal planta daqui, né? Que eles cultivam. É muito interessante, assim. É um lugar maravilhoso. Aline, como que a aula de campo pode ajudar no seu aprendizado?
Ah, é porque a gente vê muito assim na teoria, mas falta às vezes na prática, né? E aqui a gente praticou bastante e foi dinâmico, assim, então a gente, querendo ou não, aprendeu mais. E para encerrar nossa aventura pedagógica nesse verdadeiro paraíso, as meninas arriscaram até uma dancinha, a dancinha da lavanda. Sobe o som, DJ! Enquanto a gente curte essa dança e as paisagens mais lindas do vilarejo holandês. Legal, né? São essas oportunidades de aulas de campo em que os alunos percebem na prática o que é aprendido lá em sala de aula. E falando em prática, quase sempre é na prática, com a mão na massa, que a gente descobre o que realmente gosta de fazer. No Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia, em Pinhais, muitos estudantes chegam ao ensino técnico ainda cheios de dúvidas sobre o futuro. Mas ao longo do curso, essa realidade muda. Com as experiências do dia a dia, eles vão se encontrando, ganhando segurança. E quando chega a hora do vestibular, eles já estão prontos para dar o próximo passo. Agora a gente vai conhecer 4 estudantes que contaram com todo esse preparo para conquistar uma vaga na Universidade Federal do Paraná. Nos colégios agrícolas do Paraná, a experiência prática ajuda os alunos do 3º ano a descobrir vocações. Os estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia, em Pinhais, são um exemplo disso. Se eu não tivesse feito técnico agrícola, eu acho que eu não teria escolhido agronomia. E realmente eu estava muito em dúvida, sabe? Até antes de entrar aqui eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu queria trabalhar em algo interessante, assim, algo que eu gostasse, sabe? Mas eu não fazia ideia do que era. E daí entrando aqui parece que deu um rumo, sabe, pra minha escolha. Então com certeza fez diferença. Como a gente diz por aqui, eu sou bem piá de prédio, assim, né? Costumava ser... nunca tive experiência no agro antes de entrar pro técnico agrícola. Então aqui eu entrei, me apaixonei e seguiu assim. Mas nem todos chegam ao colégio agrícola com dúvidas sobre o futuro. Para alguns estudantes, a experiência prática ao longo do curso ajuda a confirmar uma vocação que já existia. Desde pequena eu já gostei de animais, sempre gostei, assim, sempre tive uma paixão. Quando pequena ainda tive um coelhinho, que eu criava ele, só que aí, certo dia eu cheguei em casa, o coelho não estava mais lá, porque minha avó reclamou até. Mas enfim, eu sempre gostei e sempre foi uma certeza que eu tive também, nunca tive dúvidas que queria outra profissão. E aqui o Newton Freire, ele me impulsionou ainda mais a chegar nesse objetivo. Eu acabei me apaixonando ainda mais por essa área. Desde pequeno eu sempre fui muito decidido com essa minha ideia. Minha vontade sempre foi ser produtor rural, mas enquanto não dá, a gente vai seguir como agrônomo. A educação agrícola do Paraná acontece de forma integrada. O ensino médio caminha junto com a formação técnica, em áreas como agricultura e agropecuária. Foi uma experiência muito diferente. Eu nunca tive a ideia de como seria estudar num colégio integral. Por conta de ser o dia inteiro, acaba sendo muito puxado. Mas em relação às experiências, tive grandes experiências, tanto dentro de sala quanto fora. Quanto contatos com professores que conheciam as áreas que eu queria especializar, quanto na área de campo, para produção, principalmente na produção de animais e produção agrícola, que sempre foi muito abrangente. Muitos estudantes terminam o 3º ano nos colégios agrícolas do Paraná, já com a vaga garantida na universidade. Assim como os estudantes do Colégio Newton Freire Maia, aprovados em agronomia e medicina veterinária na Universidade Federal do Paraná. Eu espero ter bastante aprendizado, ainda mais porque eu me encanto bastante por essa área. Estou ansiosa, já estava vendo os materiais que eu tenho que comprar, vi que também vai ter o pijama cirúrgico, estou muito ansiosa também. Enfim, eu espero que seja uma etapa muito boa da minha vida. Parabéns aos novos universitários e também ao trabalho do Centro Estadual de Educação. A literatura é uma chave poderosa para a nossa vida. É por meio dela que viajamos pelo mundo, conhecemos culturas e vivemos histórias sem sair do lugar. E hoje, a mediadora de leitura Cléo Busato mostra pra gente como esse universo pode ser, além de tudo, verdadeiramente encantador. Era uma vez, no tempo em que os desejos ainda se realizavam, as histórias nascem do imaginário. E qual é essa relação entre imaginário e real?
sem imaginário não é real. A realidade, ela é construída de sonhos, ela é construída de imaginação, ela é construída de delírios, né? É esse pensamento utópico que a gente alimenta que dá margem para a gente construir o real, né? O que é o sonho, se não o princípio da realidade? A matéria-prima das histórias é a própria vida, é a própria existência, é a própria experiência do sujeito. Essa passagem que a gente tem pela vida, ela vai construindo histórias. Então as histórias são encontradas na rua, no parque, na escola, na conversa com um amigo, num sonho, num pensamento. As histórias estão aí, na sua cabeça. Um instante, ele cria uma história. Um pensamento cria uma história. Um olhar cria uma história. Eu posso piscar e isso virar uma história. História pode ser uma invenção da minha cabeça. Ou pode ser a descrição da minha própria vida, da minha própria existência. Eu tenho um livro, O Florista e a Gata. É um livro que partiu de um sonho. Eu acordei com a história na cabeça de uma menina que tinha se transformado numa gata. As histórias estão ao seu redor e são essas histórias que precisam ser valorizadas, mantidas e registradas. Você já pensou em registrar a sua história? E como que você constrói a história? A partir da tua vivência, sabe? Do seu espaço de fala, do seu espaço de pertencimento, do seu espaço de habitat. Então eu acho que qualquer pessoa pode narrar, qualquer pessoa pode escrever. Porém, para se escrever um texto literário, tem que ir adiante, né? Primeiro tem que ter leitura para conhecer o que é literatura. A gente não escreve literatura se a gente não leu muita literatura. Cada história que tem nesse livro, ela não foi inventada por mim. Ela foi inventada por um povo. Ela foi inventada por alguém. Então, percebe que coisa maluca, gente? Percebe que coisa linda? Nós construímos as histórias. Eu construo história. Você constrói história. Minha mãe foi minha grande mediadora de leitura. Foi ela que me pegou pela mão e me levou por esse caminho maravilhoso. E eu tenho uma profunda gratidão por ela ter me mostrado esse caminho que me tirou de uma vida medíocre e me apresentou um mundo de infinitas possibilidades. Aí eu devia ter uns 6 anos no máximo, né? E vocês veem que a boneca, ela está displicentemente largada aí no meu colo, porque o foco é o livro, né? Eu estou olhando o livro. E esse era o Cinamomo que crescia atrás da janela da minha casa de infância. História é essa invencionice, essa criação, né, da imaginação humana, né, com especificidades, com vocabulários próprios, com uma linguagem própria. História é vida. Ele é muito mais que fotógrafo. Ele torna-se parte da alegria de uma festa. Seja casamento, 15 anos, formatura, ele transforma qualquer ambiente para capturar melhor o registro das pessoas. Estamos falando de José Luiz Caran, ou simplesmente Caran. Que ele é um excelente profissional, isso nós já sabemos. Mas será que ele também foi um bom aluno? Vamos descobrir isso agora e muito mais no nosso quadro Os Tempos da Escola. Eu sou José Luiz Caran Salata, mais conhecido como Caran Fotógrafo. Tenho o estúdio Caran Fotografias e Filmagens, essa é a minha atividade há 35 anos
Na realidade, sou engenheiro cartógrafo também e estudei no Colégio Estadual Emiliano Perneta. Uma época maravilhosa, uma época em que o mundo se abria com uma enorme quantidade de conhecimento, não só o conhecimento específico de matérias, mas das coisas que aconteciam, do relacionamento com as pessoas, a visão do que o mundo estava esperando da minha pessoa. Então essa é a visão que eu tenho da lembrança da minha escola, que foi a escola Emiliano Perneta. O ambiente escolar era muito bom. Quando eu falo com ambiente escolar, é no sentido da sala ser bem arejada, da estrutura do prédio. E nós estamos falando de coisas de 1976, eu entrei na escola técnica, 1973, 74, onde poderiam existir muitas deficiências, mas o ambiente escolar, o pátio sempre limpo, amplo, disciplina, é uma coisa muito interessante, e isso me marcou também. Disciplina, era exigido disciplina, e a gente gostava que tivesse disciplina, porque era algo, diferente, vamos obedecer, vamos fazer, muito interessante. E isso é uma coisa que marcou bastante, a disciplina e organização da Escola Estadual Emiliano Perneta. Eu gostava muito da disciplina de matemática, tanto que avancei para a escola técnica no curso de edificações e depois em engenharia cartográfica. Me formei em 5 anos na Universidade Federal do Paraná. Para cursar engenharia tem que gostar de matemática. Eu gostava muito da matemática. Na época da escola sempre tem um ou outro professor que eles extrapolam a área do conhecimento, a área, digamos, técnica. Eles dão algo a mais e isso sempre acaba marcando a gente. Eu lembro que é o professor Antônio Melmetiuk, e era professor de português, e me marcou muito pelo carinho que ele falava e transmitia as coisas para as pessoas, né? E meu pai foi professor de português, graças a Deus eu não tive aula com ele, né? Porque eu não sei como é que poderia ser, meus irmãos tiveram aula com ele, mas todos que tiveram aula com ele assim, ficaram extasiados por serem alunos do professor Salata, que era meu pai. Mas esse Antônio Melmetiuk, não sei se por ter em casa um professor de português, alguma coisa, tocou mais do que os outros. Tanto que, olha, quantos anos se passaram, eu lembro o nome dele. Mas o que ele fazia? Ele dava algo a mais do que saber ler e escrever, entre aspas, né? Porque é disciplina de português. Então, dava exemplos de vida, dava orientações, e a didática era muito boa. Então, isso acabou marcando depois de tantos anos. Tudo que veio da escola pública me fez subir degrau por degrau, muito degrau. Então, como foi dito, passei para a escola técnica. No vestibular, tinha vestibular para a Escola Técnica Federal do Paraná, hoje o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. Passei muito bem colocado no vestibular, então isso foi graças ao apoio da escola pública. Dali, passei também bem colocado no vestibular de Engenharia Cartográfica na Universidade Federal do Paraná, tudo na primeira vez, porque veio essa base. E essa base me levou aqui, me levou ali, e depois, dentro até da minha profissão, até hoje eu sinto que existe um respeito. Quando eu digo para as pessoas, não sou só fotógrafo, eu sou um engenheiro cartógrafo.
Isso veio da onde? Da base da escola pública, que fez eu subir para o 2º grau, para a área de engenharia e chegar onde eu estou. Então a minha profissão, hoje, atrelado com a minha formação, se deve a essa boa base que existiu na escola pública, com certeza absoluta. A fotografia é a minha vida. Hoje eu amo fotografar e um dos trabalhos que eu mais gosto são os eventos sociais. Então, casamento, festa de 15 anos, bodas, jantares particulares. E tem uma coisa interessante, porque eu hoje, no ano de 2026, eu tenho 64 anos de idade, mas tenho uma afinidade enorme com as meninas de 15 anos. Então, olha o patamar da diferença. Seria até de duvidar algo nesse sentido. Mas é uma ligação tão forte, tão bacana, que eu consigo ter essa sintonia com elas, que fica maravilhoso. E elas amam, adoram. Então, é muito legal. Aproveite o seu tempo de escola. Isso é uma locomotiva que passa devagar na estação. Ou você embarca no seu tempo de escola, ou senta no trilho e chora, porque ele já passou. Escola Estadual Emiliano Perneta. Aos professores, coordenadores, as pessoas que trabalharam lá, a minha gratidão está no meu coração com toda certeza. Esse foi o nosso programa de hoje. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.